professor Jean Bosco Cacosi Cachinde, né, nosso convidado aqui. Estamos também com a presença da Tassiana, que é mestranda, nossa orientanda, que também estuda a filosofia de Ubuntu, né? E aí nós vamos discutir, dialogar, como eu disse no começo, dialogar no sentido não de diálogo entre duas pessoas, mas no sentido de que o prefixo dia significa travessia. Então, é diálogo no sentido daquilo que nos atravessa e, ao mesmo tempo, essa nossa travessia neste mundo, entre nossas histórias, entre nossas culturas e nossos modos de viver. E aqui também presente, né, as pessoas que estão para conversar, para dialogar com a gente, que é a Ana Elizabeth, o Luiz Alberto, aqui para conversar um pouco conosco. Então, Cacose, você tem 20 minutos, 20 a 30 minutos, como você achar melhor, para explanar suas ideias, o que você, de fato, quer trazer aqui para a gente da filosofia do Ubuntu, e aí a gente depois pode dialogar um pouquinho. Sinta-se à vontade. Já posso começar? Porque eu preparei um slides. Acho que Pode. Preparei assim várias coisas, mas se são 20, 30 minutos, vou tentar de resumir, ou de falar de alguns pontos, mas mais importantes, né? E não tudo. Pode passar o slide. Tá. Deixa eu ver aqui, por exemplo. Aqui. Você está vendo? Estou sim, estou. Sim, está aparecendo sim. Estou fechando aqui meu microfone para ficar melhor a audição. O microfone não está... Estou dizendo, o meu microfone eu vou fechar para ficar melhor a sua fala para a gente escutar. Ah, tá. É assim, bom, primeiro, muito obrigado. Eu não estou vendo vocês, fiquei só com a minha tela aqui. Então, qualquer coisa... Se a gente precisar falar alguma coisa, a gente fala no microfone aberto para te avisar, então, porque você não está vendo. Isso, assim, direito. Tá. Então, é a conexão entre a filosofia Ubuntu, educação e a espiritualidade. Primeiro, assim, eu achei, quando eu estava preparando, que a gente tem que ter essa ideia de conexão, porque na filosofia Ubuntu, como acho que você já se depararam, né? E que não existe a desconexão, sempre é a conexão, a interconexão, a interdependência, a relação. E aí não existiria essa separação entre o Ubuntu e outros âmbitos da vida, né, da nossa vida. E daí pensar que Ubuntu, educação, religião, política, sociedade, ciência, né, epistemologia, tudo está relacionado desde essa perspectiva, né? E rápido, eu sempre gosto assim, de trazer as ideias do filósofo Ramos, que é o filósofo sul-africano, que divide sempre o Ubuntu em duas palavras. Ubuntu, quer dizer, Ubu em tu. E aí mostra que é a ontologia e a epistemologia. E daí, dessa ontologia e epistemologia, a gente tem o ser sendo
que eu colocaria também o estando, o ser sendo estando, porque no inglês não tem estar, né? É só being, o being é ser e estar. Mas em português, no espanhol, e a gente tem essa vantagem de ter essa separação nas línguas, né? Do ser e do estar. Mas para o Ubuntu, seria o ser sendo, o ser estando com. Eu estou acrescentando aqui o com, porque tem sempre essa ideia, e a professora Sandra já mencionou, da alteridade, que o ser, o estar, no sentido africano, sempre está o ser com outras pessoas, ser com a alteridade. Porque sem ser com outras pessoas, uma pessoa não pode ser. E, bom, e aí, tem algumas definições, se rápido eu vou passar, mas a gente poderia pensar que desde essa separação que é só didática ou metodológica para falar no Ubuntu, leva a pensar que o Ubuntu é a totalidade, é tipo uma primeira acepção. O Ubuntu é a totalidade da realidade, mas uma realidade que sempre está em movimento, está em fluxo, falaria assim o Ramos, um fluxo contínuo. E sempre tem a ideia de harmonia dessas categorias fenomenais da realidade, que são as pessoas, as coisas, os modos de ser e de estar nesse mundo, e a categoria espaço-tempo. E, bom, sempre também quando a gente fala no Ubuntu, a gente traz também esse ditado, né, que na língua Zulu, o Muntu Gabani, que a pessoa sempre é pessoa no meio de outras pessoas ou através de outra pessoa. E aí eu vou coloquei aqui, né, uma coisa importante aqui, o Ngabantu. O Ngabantu é muito importante para essa língua Zulu ou outras línguas africanas, Bantu. Ngabantu significa com outras pessoas, ou no meio de outras pessoas, através de outras pessoas. Então, o Ngabantu é muito importante também para a gente pensar nessa alteridade, porque Ngabantu leva a alteridade. Alteridade que não é apenas das pessoas, mas também com outros seres não humanos, como a natureza e o cosmos, né? E aí, com o Ngabantu, permite a gente pensar no Ubuntu como uma abstração dos Abantu. Abantu são as pessoas, na língua Zulu. E o Ubuntu, pessoa, Abantu, pessoas. Então, quando a gente abstrair as pessoas, vamos ficar com humanidade. Tipo, a segunda acepção seria o Ubuntu como humanidade. Mas uma unidade que está sempre em relação interdependente com outros fenômenos, com a realidade, que é composta de pessoas, coisas, modo e espaço-tempo. E também outra secção seria o Ubuntu como moralidade africana. Dizem que você tem um Ubuntu, isso significa que você tem interiorizado, você vivencia a moralidade africana. E daí esse bispo, né, esse bispo desse mundo já faleceu nesse ano, né? E
levou nas reflexões que fez sobre o Ubuntu, levou a dizer que o Ubuntu é isso, né? Eu sou porque somos. Porque sempre tem essa relação da minha humanidade, uma relação intrínseca da minha humanidade com a humanidade de outras pessoas. E não apenas isso, como bem de outros seres não humanos. Então, sempre tem essa relação. E daí ele vai falar que nós pertencemos a um feixe de vida, e porque eu sempre sou quando eu participo, quando eu pertenço, quando eu compartilho com outras pessoas. E eu, como coloquei aqui, o ser, então, seria entendido como pertencer. E outro ponto aqui que ele fala, Desmond Tutu, é a harmonia. O tema da harmonia. O tema da harmonia tem que estar muito, muito presente dentro dessa filosofia Ubuntu. E a harmonia, ele vai falar que é o bem supremo para os africanos, para os sul-africanos, no caso dele, né? Mas a gente poderia abranger isso para dizer que a harmonia é o bem supremo nessa cosmovivência africana de Ubuntu. E agora quero fazer um link assim sobre a educação, né? Saliento aqui o Ngabantu. O Ngabantu vai ser muito, muito importante, necessário mesmo, quando a gente falar na religião, na educação, na política, na economia, etc. Né? O Ngabantu, como já falei, tem a ver com as pessoas, estar com as pessoas. E aqui, teve um erro. Bom, com esse Ngabantu, leva a pensar que a pensar um pouco na ontologia e a epistemologia, que já falei, porque na epistemologia a gente vai pensar a educação, que essa epistemologia de Ngabantu, o Ngabantu tem a ver com Abantu, ou tem a ver com Bantu, pessoas, e banco ou pessoas tem também a ver, está relacionado com outras realidades, outros fenômenos, né, do cosmos, né, e outros seres. E aí, então, o conhecer, o aprender, tem a ver com esse compartilhar, intercambiar as forças vitais. Para mim é muito importante colocar isso aqui. As forças vitais, compartilhar, intercambiar forças vitais. E aí a gente vai começar pouco a pouco a se aproximar à ideia de educação, porque dentro da educação é central essa ideia de forças vitais, é central a ideia da vida. E essas forças vitais se pensa que estão... Quer dizer, tem uma cadeia que vem desde Deus, que é a origem, né? Aquele que deu essa força, primeiro, aos antepassados assim, espiritualizados, né? Os mais velhos espiritualizados, os fundadores dos clãs, né? Depois, os ancestrais. Os ancestrais são aqueles que a gente tem conexão direta, porque os grandes velhos fundadores de clãs, de etnias, e a gente não conhece eles direito. Mas os ancestrais, né, nesse caso, o caso africano, né, os ancestrais, eles são conhecidos. Eu sempre, quando menciono isso, eu vejo assim, uma diferença, estabeleço mesmo uma diferença com o tema da ancestralidade no Brasil, Colômbia, aqui nas Américas, né? América Latina, porque na África, os ancestrais, por exemplo, os meus ancestrais, ainda eu conheço eles. Bom, conheço a maioria, né? Porque alguns deles
eu vi, inclusive, né? Eu vi eles. Tem outros que eu não vi. Por exemplo, o, o avô do meu pai, já não vi. Mas o meu avô eu vi. O pai do meu pai eu vi. A minha avó eu vi ela todos. Né? Então, para mim, eles são os meus ancestrais. Porque os ancestrais têm a ver também com o clã, tem a ver com a etnia, e tem a ver, então, com a família, com essa aproximação, com essa com o fato de ficar na conexão direta, inclusive o sangue, né? Eu sinto que eu tenho o sangue deles comigo, né? E então, a partilha e intercâmbio dentro desse conhecimento, de forma de conhecer, visa sempre tornar alguém o mundo. Para mim, isso é fundamental. Então, essas partilhas, os intercâmbios de forças vitais, tem a função, o objetivo de tornar alguém mundo, pessoa, porque não é o fato de nascer não dá para uma pessoa já o estatuto de pessoa. Não, ser pessoa deve ser todo um processo, desde a concepção africana, né? Daí entraria então o tema de educação. A educação é esse fato de tornar-se o mundo, tornar-se pessoa. E o ser mundo na cosmovivência, cosmovisão, essas cosmosensações africanas, ser mundo tem a ver com valores. Aquele que não é solidário, compassivo, empático, etc., com outras pessoas, com os outros, e aquela pessoa não é mundo. Embora tenha todas as características de ser mundo, de ser pessoa, mas se é uma má pessoa, não é mundo. Então, tornar-se mundo, para mim, é a base da educação, desde o sentido assim, africano, ou a concepção africana de educação. E também é a base da iniciação. Quer dizer, a educação, a iniciação, tem relação, né? E porque quando as crianças ou esses adolescentes são levadas na mata, em outros lugares assim, preparados para fazer os rituais da iniciação, eles estão fazendo um tipo específico da educação. É um momento assim chave, um momento importante da educação, né? E então, assim, tornar-se mundo então é um processo de incorporação na comunidade. Essa incorporação tem a ver com participação em rituais, tradições, normas, linguagem, tabu, etc., etc. Então, se torna mundo quando se profundiza, vivencia a moralidade africana. Porque nessa etapa de iniciação, e tem muitos valores também que são aprendidos para se tornar pessoa dentro das pessoas, dentro dos bandos. E outro aspecto assim importante, tornar-se mundo, tornar-se pessoa, é estar com a ancestralidade, estar com os ancestrais, se conectar com outros fenômenos do ser sendo, estando. Assim, quando alguém virar pessoa dentro da comunidade, então faz parte dos bancos, das pessoas. Mas as pessoas, como já vimos assim no início,
as pessoas estão conectadas sempre com outros fenômenos da realidade. As pessoas são conectadas com os objetos, as coisas, os modos de ser, de viver, de estar nesse mundo e o espaço-tempo. Não tem como separar. Não tem como separar. É a modernidade, é a ciência moderna ou a filosofia moderna que sempre gosta, né, de separar. Né? Mas aqui, desde uma perspectiva do mundo, não tem como separar. E tornar-se um mundo é aprender a incluir, integrar todas as dimensões do ser humano, sempre acrescentar as forças vitais e transmiti-las. Isso aqui é importante porque quando alguém está nesse processo de educação, visa integrar todas as dimensões do ser humano. E a parte espiritual, a parte emocional, psíquica, né? Corporal, material, energética, etc. Sempre com o intuito de fortalecer a vida, de depois transmiti-las. Porque quando se fortalece a vida, quando todo mundo, né, na comunidade tem esse propósito de fortalecer a vida, a comunidade, o grupo, a etnia fica também fortalecida. E isso, como consequência, então, está assegurado a transmissão dessa mesma vida para a geração futura. E por que assim? Porque tem uma conexão entre os vivos, os mortos e os ainda não nascidos. Então, aqui, resumo as 3 funções da iniciação. Iniciação e educação. Na iniciação, é muito importante a incorporação do mundo, da pessoa, na comunidade dos vivos. É também importante estabelecer laços entre a pessoa, o mundo, e os ancestrais, que são os mortos-viventes. E a última função é ter essa certificação de poder casar. Quando casar, então, você está integrando essa outra dimensão das pessoas, a dimensão dos bandos, que é a dimensão dos não nascidos, ou ainda não nascidos. E aí, já para o terceiro ponto, que é para ir fechando, e sobre a espiritualidade. A moralidade e a espiritualidade, desengabando outra vez, né? Porque a espiritualidade também está ligada engabando com as pessoas. O fato de estar com as pessoas, o fato de estar no meio das pessoas, o fato de se fazer, de se tornar pessoas, de se tornar o mundo através das pessoas. E aqui, primeiro, pensando assim nas ideias, nas reflexões de Mogobe Ramose e de outro filósofo congolês, que se chama Matungulu Otene, que Matungulu Otene, ele fala muito da espiritualidade, da comunhão, e que ele dizia que a espiritualidade banto é uma espiritualidade da comunhão. Então, essa comunhão, ou essa espiritualidade, a gente poderia pensá-la desde o que Ramose chama a estrutura ontotriádica, que é o ser humano vivo, quer dizer, o mundo,
os mortos viventes, porque os ancestrais, embora estejam mortos, embora estejam invisíveis, eles estão aqui. Eles vivem de algum modo, né? E os ainda não nascidos. Essa população futura, que faz parte dos bantu, das pessoas, desde essa cosmovisão e cosmovivência também africana bantu. E aí, a Hamas vai dizer que a ontologia dos seres invisíveis tem a ver com ancestrais e ainda não nascidos, porque a gente não vê eles, mas é uma ontologia da presença, porque embora a gente não veja eles estão aqui presentes, né? O Mamadou Patiba, ele falou que os mortos não estão, porque eles estão aqui, estão no rio, estão na árvore, estão no morro, etc. Né? E a metafísica de Ubuntu, quero mencionar isso, que tem a ver com esse mundo de unculunculu. Nas línguas bantu, unculunculu significa o mais sublime, o mais grande, o indefinível, o indescritível, etc. E cuja essência ninguém conhece. Então, essa espiritualidade, vários autores vão falar que é uma espiritualidade que tem a ver com a Travou um pouquinho. que tem a ver com o Ubuntu também, natureza, e com os ainda não nascidos. E aí, pensando já nessa espiritualidade desde o mundo, desde a pessoa, a gente tem que tocar esse aspecto, né? Que é a ideia da pessoa, da personalidade na cosmovisão africana, nas vivências africanas, porque sempre tem essa ideia dos como se fala, do dobramento, como sou eu, o mundo, mas sempre tem um mundo, uma pessoa, da pessoa. Porque é uma parte interior, uma parte que a gente não vê, mas que me constitui. Né? E então, aí pensar que isso faz com que a personalidade do mundo seja extensiva. Não apenas esse corpo físico meu representa o que sou, eu sou esse corpo aqui, sim, mas também uma extensão dele. E essa extensão me faz conectar com outros seres, vivos e não vivos. E me faz conectar com os ancestrais, me faz conectar com aqueles que ainda não chegaram. Aqueles que ainda não chegaram, eles estão vindo desde o mundo dos ancestrais, desde o grande passado, como falaria o filósofo John Leete, um filósofo queniano. E aí, o reconhecimento dos ancestrais se
tem a ver com a afirmação da imortalidade. O que quer dizer? Que reconhecer os ancestrais, ou para os ancestrais se seguirem-se presente na comunidade, atuando, né, se relacionando com a comunidade, com os membros das comunidades respectivas deles, tem que ter essa lembrança, recordação, memória deles. A gente tem que nomear eles, tem que invocar, evocar eles. Então, a relação entre os vivos e os mortos sempre subsiste até o fim da invocação, ou recordação dos ancestrais. E aqui é importante porque o Ramos ele fala que daí, por exemplo, quando a gente deixar de mencionar eles, de recordar eles, de invocar eles, e aí é o fim da imortalidade. E ele contrasta isso com a religião, a espiritualidade cristã, ou islâmica, né? Porque nessas outras religiões, a imortalidade não pode terminar, né? Mas ele fala, não, para a gente, a imortalidade chega, a imortalidade de uma pessoa chega no fim quando uma pessoa não é mais lembrada. Só que John Beatty, ele fala que não, que inclusive quando alguém ficar esquecido, que ninguém já menciona ele, ninguém já invoca ele fica nessa imortalidade dentro da grande comunidade Bantu, que seria essa grande comunidade dos ancestrais, já que a gente não conhece, que são muitos, mas também que se conecta com os vivos. E aí, fechando, né, então aqui, para pensar na religiosidade, na espiritualidade africana, a gente tem que pensar nas memórias vivas, porque essas memórias vivas são aquelas que fazem com que os ancestrais fiquem presentes dentro da comunidade, dentro da gente. E para fechar, eu trouxe isso aqui, que para mim, reflexionando assim no Ubuntu, nesse tema, né, importantíssimo, eu acho que, então, o Ubuntu, a educação e a espiritualidade se baseiam em Gabantu, ou seja, com a gente, no meio da gente, no meio das pessoas, através das pessoas. E colocando sempre a vida no centro. Porque a gente não pode falar no Gabantu sem pensar na centralidade da vida. Porque qualquer coisa que a gente mencionar, que a gente pensar, que a gente fazer, né, na educação, na espiritualidade, na política, economia, sempre deve visar o Gabantu, mesmo que tenha a ver com a vida, fortalecer, acrescentar, produzir, transmitir a vida. Bom, acho que é isso, né? Muito obrigado. Eu vou deixar aqui de compartilhar, então a gente poderia tudo bem. Trocar, conversar. Obrigado. Gratidão pela exposição, Capozzi, muito singular, porque nós vivemos uma vida nesse mundo ocidental que vai exatamente numa direção bem oposta dessa vida, a importância da vida, né? O mundo ocidental, ele quebra bastante essa concepção de valorização da vida do outro. É uma valorização da vida, mas ela tem um caráter muito do poder aquisitivo, né? Ou seja, vida para quem tem poder financeiro, vida para quem está em uma classe social elevada, vida para quem tem condições de produção,
Então, no mundo ocidental, essa valorização da vida, ela é muito vista nessa ótica capitalista, daquele que pode consumir, daquele que pode comprar as coisas. E aí você vai mostrando, né, como a filosofia do Ubuntu, ou Ubuntu, né, como você diz Ubuntu, e eu digo Ubuntu, porque foi assim que eu aprendi. Não sei se tem algum erro no meu aprendizado, mas eu aprendi como Ubuntu. Mas eu percebi que você fala Ubuntu. Mas a essência do que eu quero dizer é que você traz, não é, essa posição filosófica, ontológica, epistemológica, que desloca essa concepção, né, de vida só para alguns, mas vida para todos. Né? Então, para que eu não fique muito centrado na minha fala aqui, eu quero ver aqui se Tassiana quer comentar alguma coisa, ou Ana, ou Luísa aqui. Diga aí, Tassi. Eu quero sim, professor Cacose. Primeiro, agradecer muito sua presença, dizer que que é uma honra recebê-lo aqui, porque fazendo o meu trabalho, eu li vários autores e eu posso dizer que eu consegui compreender de fato o que era o Ubuntu quando eu li o seu trabalho. Então, foi realmente muito importante para mim, né, a sua participação, assim, nessa minha formação. Inclusive, hoje a gente está lançando o nosso e-book, né, meu e da minha professora, eu mandei o link para o senhor, e tem muita citação do seu trabalho, porque realmente me ajudou, a Ana está colocando o link aqui para a gente, me ajudou muito, né, e eu espero que esse trabalho contribua, né, pelo menos de uma forma introdutória, para as pessoas entenderem o que é o Ubuntu, né? Porque até nessa questão de ter os registros, a gente teve dificuldade, não existe nada muito registrado a respeito. Então, o meu trabalho também tenta, né, somar nesse sentido, de ter uma coisa mais sistematizada sobre o que é, né, o Ubuntu, essa filosofia tão especial que acabou me escolhendo, e eu sou muito feliz por estar fazendo esse trabalho. E daí, professor, eu queria que, se você puder me responder, quando o senhor fala, né, dessa questão das dimensões, quando o Ubuntu olha para o ser humano a partir das suas várias dimensões, se o senhor puder desdobrar um pouquinho esse tema, falar um pouquinho mais dessas dimensões, isso eu gostaria muito de saber sobre isso. E a outra pergunta seria sobre aquela parte que o senhor fala do fluxo da vida, né, que a gente sabe se algo está correto moralmente, digamos assim, se aquilo traz vida ou se aquilo tira vida. O senhor fez até um diagramazinho, uma imagem que ilustra essa dinâmica. Se eu pudesse falar desses dois temas, eu acho que seria bem especial, assim, para quem está aqui assistindo e para quem pode assistir depois no YouTube. Não entendi é o último. Aqui falei de uma coisa que tira a vida e que acrescenta a vida. É porque assim, não, a primeira pergunta é sobre as dimensões, né? Esse link que você fez sobre o Ubuntu e as dimensões. E o outro é uma imagem que o senhor colocou numa parte dos seus escritos, fazendo essa dinâmica, né? Daquilo que de Ubuntu sendo esse fluxo de vida, né? E se a gente quiser se questionar se a gente está indo por um caminho, né, que não fere o Ubuntu, é o quanto ele é capaz de tirar ou de dar vida, mais ou menos assim. Entendi. Então, vou responder ou sim, se você puder responder, seria... Pode sim. Está liberado aqui para a gente conversar. Mas do que responder, é só assim, tipo, bate-papo, né? Assim, bom, agradeço, né, pelas colocações aqui. E primeiro, né, a professora Sandra, eu queria dizer uma coisa que esqueci, agora que você mencionou, né, eu lembrei sobre essa coisa de ter, porque essa coisa de ter é muito materialística.
materialismo. Infelizmente, a modernidade ficou mais concentrado, mais centrado na materialidade. Na materialidade. Daí também a natureza, que fica sendo assim explotada, ou a visão, a relação muito diabólica, diria, com a natureza, porque a natureza é para o bem-estar das pessoas, né? E a gente é superior. As pessoas estão assim acima da natureza, e a natureza está prestes para ser explorada assim, para os benefícios das pessoas. Mas isso vai chegar também ao problema também quando se falar no racismo, por exemplo, ou na exclusão, porque tem pessoas que vão ser consideradas como natureza e não cultura. Então, se essas pessoas não são natureza, pois são exploradas, né? E aí esse anseio assim, de ter e ter para mim, né? Mas nas línguas africanas, Bantu, bom, eu não coloco assim, não faço essa coisa de concorrência que banca, eu acho sempre assim muito estranho, assim, em português, por exemplo, quando eu escutava e que alguém falava, filosofia banca, ou coisa assim, né? Eu sempre sigo usando e não faço as desinências desse adjetivo banca. Tanto em português quanto no espanhol e francês, eu sempre falo assim, bantu, ou bantu. Bantu é francês, enfim. Então, nas línguas bantu, não existe o verbo ter. Não existe o verbo ter. O verbo ter se usa desde uma expressão verbal, que seria estar com. Bom, em português tem uma coisa assim, né? Que eu aprendi, mas sobretudo quando alguém ficar assim, doente, né? Tô com febre, tô com fome, Mas essa coisa de estar com nas línguas bantu significa ter. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho aqui caneta, vou dizer que estou com caneta, assim, literalmente. Em Swahili, por exemplo, em Swahili que eu falo que Nina Calamo. Nina quer dizer eu estou com calamo, com caneta. Isso, né? E daí essa grande diferença com a visão de possuir, de ter. Porque ter é estar com alguém. E não sei quem falou assim que... Não sei se foi Mandela ou alguém falou que o Desmond Tutu, eu não lembro direito, que para muitos africanos ser pobre, porque isso também deve ser criticado, né? Porque agora, inclusive, tem medições da pobreza no mundo, mas medições desde uma racionalidade ocidental, capitalista, que o pobre é aquele que não tem materialmente, mas nas vivências assim africanas profundas do mundo, o pobre é aquele que não está com ninguém. Não está com ninguém. Sim? Não estar com ninguém é não ter. É ser pobre. Né? Bom, sobre a sua pergunta, Tassiana, eu acho que isso tem muito a ver com a educação. Porque a educação, olha, no projeto moderno, a modernidade, a ilustração, né? A ideia era educação, levar a educação para todo mundo, para o bem-estar
o progresso material e espiritual das pessoas. Mas parece como se a parte espiritual ficou excluída. E agora todo mundo pensa no progresso ou no bem-estar material. Então, a gente como seres humanos, temos várias dimensões, e a material é uma delas. A gente também tem a dimensão espiritual, psicológica, né, mental. E aí, a educação deveria visar todas as dimensões, não apenas a dimensão material. Porque eu acho que é onde tem, assim, um problema dentro da educação, desde a racionalidade ocidental, porque se educa desde o material. Inclusive, a pesquisa, a produção científica, a ciência e tal, não liga para o espiritual, para outra dimensão. Por exemplo, se uma coisa não ficar, que não pode ser medível, ou não pode passar pelos laboratórios, aquilo ali não existe. Não existe. Né? Então, no Ubuntu, nessa perspectiva, ou na vivência Ubuntu, como a pessoa é o centro, é no centro, né? Mas sempre na interdependência, sempre na interconexão. Então, se deve partir e pensar em todas as dimensões das pessoas. Ensinar-se a pensar, somar, ou fazer coisas, fabricar, mas também ensinar a se relacionar com outras entidades que não têm a ver com a materialidade. Porque o mundo moderno deixou fora tudo aquilo que não fosse material, que não fosse medível, observável. Né? Mas o mundo e a pessoa não é apenas o observável. A gente vive assim, muitas coisas que não são observáveis, mas a modernidade não liga com aquilo que não é observável. E para a questão do fluxo da vida, como o Desmond Tutu falou, que a harmonia social é um bem supremo para os sul-africanos. E eu estendo isso para os africanos, subsaarianos, se vocês quiserem. E essa harmonia social visa sempre acrescentar vida. E aquela pessoa cujo comportamento, forma de ser, é para tirar vida da comunidade, fazer com que a comunidade fique fraca, assim, debilitada, essa pessoa pode ser tirada da comunidade, pode ser excluída mesmo. Se a gente embora possa falar sobre o Ubuntu como uma inclusão das pessoas, mas tem um momento onde, dentro do Ubuntu, pode se falar da exclusão. Se exclui quando não se está gerando vida, mas está buscando a geração da vida dentro da comunidade. Então, uma pessoa assim tem que ficar fora da comunidade. E ficar fora da comunidade seria a morte social. Seria a morte social. Porque, como o Desmond Tutu falou, que a gente é um feixe de vida. Então, eu gosto muito dessa metáfora, porque o feixe ele tem essa ideia de fortaleza, né? de sólido.
inclusive, assim, a solidariedade deveria ser entendida nesse sentido. A solidariedade tem a ver com o sólido, fazer, solidificar alguém, solidificar o grupo, a etnia, o clã. Então, se você está tirando vida, está afetando o feixe. E se ele se afetar, ele pode quebrar. Né? Eu quebro do grupo, da comunidade. Melhor ficar excluído, né? Ou excluir aquele ou aquela que está afetando a vida da comunidade. Nós está ajudando a gerar, né? Gerar a vida. Você quer comentar alguma coisa, Tassiana? Não, tá suficiente. Ótimos esclarecimentos. Obrigada, professora. Luiz, quer comentar alguma coisa? Ou Ana? Luiz, quer? Quero sim, professora. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Eu queria agradecer imensamente, primeiro, ao convite da professora Sandra, né? E também a didática do professor Cacozzi. Então, eu queria agradecer imensamente. Eu sou um neófito nos estudos da filosofia Ubuntu, então consegui ir começando a entender um pouco mais da potência da filosofia Ubuntu aqui nessa breve exposição, mas eu acho que já dá muita vontade, acho que mergulhar um pouco mais, né? E com a produção da Tassiana também vai ajudar bastante. Então, eu quero agradecer, porque eu acho que tem uma sexta-feira diferenciada, é um sextou diferente. Mas eu queria também entender um pouco quando o senhor pontua sobre a questão da questão de Deus, né? E de uma certa forma o senhor já comentou na sua resposta, Tassiana, sobre essa questão de observação sobre essa condição muito da visão que a gente se encontra hoje de materialismo, mas como é que ficaria, como é que está localizado essa figura de Deus ou divino dentro da filosofia Ubuntu, se a gente pode comparar também dentro desse lugar como é que a gente pode dizer, desse Deus cristão que tem sido... Eu acho que você está querendo ver, né, Luiz, se tem uma correlação com o judaísmo cristão. Exatamente. Essa ideia de Deus, esse Deus que a gente recebe. Exatamente. Mas esse Deus perdulário, esse Deus indulgente, esse Deus materialista, que vai se colocando muito através de um jogo de poder, necessariamente, e a filosofia Ubuntu vai tendendo a se afastar desse ponto de vista, né? Uma outra relação que o professor Cacozzi faz, me fez lembrar, um breve comentário, da física, né? Então, se você pega uma folha de papel e você puxa ela é extremamente frágil. Mas se você pegar uma resma e puxar ela, você não vai conseguir. Você não vai conseguir muita coisa. Né? Então, essa potência do feixe. Então, mais uma vez, muito obrigado por esse encontro, por esse momento tão agradável. Imagina. Posso falar? Não, tá. Então, Elizabeth Alberto, muito obrigado pela sua colocação, pergunta e reflexão. Olha, sobre Deus é interessante, porque, bom, agora com os estudos, os africanos interessados, os africanos e afro, né, afrodescendente, ou afro-estadunidense, inclusive no Brasil tem já alguns que estão trabalhando o tema de afrocentricidade. Um amigo me mandou um livro aqui interessante sobre a influência dos egípcios
os egípcios antigos, ao cristianismo. Então, se você pegar a Bíblia, tem muitas coisas que você vai encontrar e que tem a ver com a religião ou a filosofia egípcia antiga. E só que com o racismo religioso, e sobretudo no Brasil, ninguém poderia pensar ou achar que é a origem mesmo da vida, mas no momento assim, faz muito tempo, morava com as pessoas inclusive, mas de repente decidiu ir embora. Sim, foi muito longe, foi embora e deixou tudo para as pessoas, a inteligência, a vontade, a memória, quer dizer, os valores, vários valores para a gente estar bem nessa terra. E a gente não precisar dele. Estar sempre indo para ele, tocar, para fazer, para pedir, para solicitar ele intervir. Não, se a gente precisar de alguma coisa, são os ancestrais. Porque os ancestrais são aqueles que ligam, né? Ligam os dois mundos, ou as duas esferas da existência, a esfera espiritual e material, aqui na Terra, né? Eles estavam aqui, conhecem a gente, mas também já estão lá. Talvez pertinho do Deus, ou não sei quanto, que tanto assim, que estão pertinho dele. E então a gente vai se relacionar, se comunicar com eles. Poucas vezes com Deus. Se tiver necessidade, por exemplo, já varia, né? E sempre tem tido assim, discussões, por exemplo, sobre se os africanos são politeístas ou monoteístas. E também os orixás, né? Os orixás, todo mundo fala, os orixás são Deus. Mas são divindades, que é diferente de ser Deus Supremo, né? Tem sempre uma ideia de Deus Supremo, mas esse Deus está dentro de uma comunidade, se poderia se falar assim, que essas divindades têm muita conexão com esse Deus, mas a gente está mais abaixo deles, né? E aí, então, a ideia de Deus é esse ser que está, porque, inclusive, nas línguas Bantu, por exemplo, em Kinyarwanda, que se fala em Ruanda, e Kirundi, que são línguas que mais conheço, ou Swahili também, tem alguns nomes das pessoas que tem a ver, ou que tem dentro deles o nome de Deus. A atuação de Deus. Por exemplo, não sei se vocês lembrarem, quando foi o genocídio em Ruanda, o presidente que foi assassinado nesse avião, o presidente Hutu de Ruanda, se chamava Habyarimana. Então, em Kinyarwanda, Imana é Deus, é o nome de Deus. E tem em Kinyarwanda e Kirundi. Kinyarwanda se fala em Ruanda e Kirundi em Burundi.
Então, Imana significa Deus. E tem muitos nomes que tem nome no final. Tipo, Avyarimana quer dizer aquilo que foi semeado por Deus. E Bizimana tem outro nome, Bizimana. Imana, Bizimana. Bizimana significa aquilo que só Deus sabe. Coisa assim. Mas é o nome de alguém, né? E fora disso, Deus está longe, fica longe das pessoas. E não tem essa coisa de fazer rituais cada dia ou cada semana, uma vez por semana, como nas religiões cristãs, missa, rito, cada dia. Não. Bom, pode ter algum lugar, por exemplo, em Quênia, eu escutei que o Deus em língua Gikuyu se chama Urungu. Tem um morro, como se falaria? É tipo uma cumbre. Como se fala de cumbre em português? É a parte mais alta de uma montanha, como Everest, como Himalaia. Tem assim em Quênia, e onde tem neve assim, perpétua, eterna. E eles acham que nesse lugar está Deus, está Murungu. Então, aí contrasta um pouco com essa ideia de Deus que fica muito longe. Bom, ele está lá, nessa branquidade, né, da neve. Só que todo mundo fala que não tem que... como se fala o espanhol, desconfortar ou molestar. A gente não tem que... incomodar, obrigado. Não tem que incomodar ele. Ninguém tem que ir lá, ali está Deus, então a gente tem que ir lá para pedir, não sei o quê, né? Não, está ali, mas não tem que incomodar. Tem que deixar ele em paz. Essas ideias, né? Isso é muito, muito diferente e com a concepção de Deus. Outra coisa, não tem eternidade, não tem céu onde fica Deus, porque as pessoas não morrem para ir se estar em comunhão, quer dizer, em união com Deus, ficar ali no céu, cantando maravilhas, glórias pela eternidade. Não existe essa coisa assim. Não tem um clímax do tempo, não tem a parousia, não tem um momento assim que Deus ou Jesus vai voltar para levar todo mundo e já para o céu, criar um novo mundo, uma nova terra. Não tem essa coisa. A gente não está indo para lá, para um momento assim, clímax de alegria, de joia assim, eterno. Não existe. Você morre para ficar na comunidade. Você morre para ficar na comunidade dos ancestrais. E eles também estão dentro da comunidade, são considerados como membros da comunidade. É isso. E até alguém seguir, te recordar, te lembrar, te invocar, você está na eternidade, mas não está num lugar assim feliz, que não liga para isso, a gente na África, não é se é feliz ou não é feliz, não é importante. O importante é que você está numa comunidade dos ancestrais. É bem diferente, não é do pensamento judaico-cristão, né? A gente pode observar isso, muito diferente. Agora, a gente também percebe que tem uma quantidade muito grande de igrejas cristãs invadindo vários países da África, não é, Kakose? Nós sabemos que tem agora eu fiquei impressionada com a quantidade
E algumas delas Muitas brasileiras, né? brasileiras, muitas brasileiras, né? E aí eu fico a pensar, se não, com essa invasão dessas igrejas pentecostais, não vai começar a quebrar essa visão, essa perspectiva religiosa que você acaba de falar, né, dessa percepção de Deus, que eu acho que é muito mais integrativa, ela está menos pautada na questão do pecado, né? Eu acho que isso vai, talvez, com o tempo, ser um processo muito difícil para essa perspectiva. Está me entendendo, Cacosa? Não sei o que é que Ana pensa disso. Nossa, é interessante o que você acabou de colocar, porque de um lado tem isso, né? Essa entrada, essa influência, né? Das igrejas, sobretudo evangélicas, pentecostais, muito conservadoras, né? Que às vezes encontram um terreno assim, fértil na África, com tudo o que já aconteceu com as crises, né? Com às vezes a pobreza material, que leva também a pobreza espiritual, eu acho. Porque acho que a colonização fez um mal assim, muito grande de tirar. Tem um professor assim, camarunês que fala que um dos dramas do continente africano, nesse caso continente, a parte subsaariana, é ter perdido ou ter sido derrotados, os africanos, quanto à religião. Porque agora, em muitos, inclusive eu, que estou falando aqui, não sabia muitas coisas sobre as religiões africanas. Porque eu nasci numa família cristã, fui bautizado quando tinha apenas 2 meses, etc. Fiz todo, assim, comunhão, confirmação e tal. Você Então, próprio passou, não é, por esse processo aí de ir por um caminho totalmente no modelo cristão. Se você isso, não retoma, né? Se você não refaz o passo, vamos dizer assim, você ia ficar praticamente moldado por essa visão religiosa judaico-cristã. Mas, exatamente. felizmente, que eu acho que talvez o caminho da filosofia te deu, talvez, esse retorno, né, para essa Pois é. questão. E isso é importante porque agora tem cada vez mais jovens africanos conscientes do que foi tirado da África. Isso. Consciente de que a gente está muito colonizados na África, que a nossa história a gente não conhece, nossa religião tampouco a gente conhece, e muitas coisas. A gente conhece mais as religiões importadas, as histórias importadas para a África, do que o próprio africano. Então, tem cada vez mais jovens, a nova geração, né, que está mais conectada também, internet, também com a diáspora, né, porque a diáspora está ajudando também. A diáspora nova e a diáspora antiga, os afro-americanos, né, os afro-brasileiros, afro-colombianos, afro-mexicanos, estadunidenses. E está tendo agora um fenômeno interessante do interesse dos jovens nas coisas próprias africanas, desde uma visão também panafricanista, né? E liberadora, descolonial e antirracista. Para a gente ter uma ideia aqui, daqui a pouco você fala, viu, Ana, se você quiser falar alguma coisa. Para você ter uma ideia, Cacosi, nós estamos tendo uma aproximação agora com o pensamento de alguns autores africanos, como a Chimamanda Adichie, né?
esqueci agora o nome dele, que escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas. Sim. Alguém lembra aqui? Frantz Fanon. Fanon, o Fanon. Estamos lendo Fanon agora. Quer dizer, isso vem depois de todo um trabalho de pesquisa sociológica, que eu digo assim, Boaventura de Souza Santos e outros, né, começam a chamar atenção para esse pensamento, essa visão que nós temos, essa educação colonizadora, que agora que a gente está lendo a Chimamanda, o Frantz Fanon, Mia Couto. Então, imagina, realmente é muito forte a colonização em todos nós. Você vê, você é um exemplo de que também sofreu essa colonização aí, né? E nós estamos nessa mesma condição. Agora, eu acho que ainda bem, não é, que nós estamos em condições agora de retomar, de colocar esse olhar, né, voltando esse olhar nosso, através desses estudos, através desses diálogos que a gente vem desenvolvendo aqui, para a gente rever esses pressupostos que nós fomos educados e educadas. Pressupostos extremamente limitadores e, ao mesmo tempo, uma visão preconceituosa do outro. Que quando você traz uma visão preconceituosa do outro, você não permite a alteridade se desenvolver. Não é? Ana, quer dizer alguma coisa, Ana? Que eu aqui falando, eu falo muito. Lula já sabe que eu falo muito. Tassiana sabe também. Hein, Aninha? Quer comentar alguma coisa? Diga, meu anjo. Isso, muito obrigada pela participação. Estou amando, adorei saber sobre o Ubuntu com tanta propriedade, né? Vindo diretamente da origem, né, professor? Muito obrigada, professor Cacó. Eu quero comentar uma situação bem interessante que eu passei com meu filho. Meu filho estuda violino. E a educação da música, ela é através dos clássicos europeus. Música boa é música clássica europeia. Então, como ele está abrindo a mente dele para estudar mais música, ele entrou em contato com um teórico que falou do estudo que ele fez na África. E ele achou muito interessante que os africanos, quando ele foi entrevistar, ele falou assim, que achava estranho, porque os europeus não sabiam dançar, como é que eles sabiam tocar alguma música? Porque para a cultura africana, você necessariamente tem que passar a música pelo corpo. E o que o meu filho está encontrando de dificuldade é justamente a expressão da música, porque ele não tem esse domínio do corpo. Ele toca porque ele aprendeu a ler a partitura, mas ele tem essa coisa de querer expressar a música, mas fica duro lá, tocando violino, e enrijecido, e dói o corpo. Então, ele começou a se debruçar mais sobre essa ideia de trazer a música para o corpo. Né? E eu acho muito interessante, professor, que eu trazer essa coisa dessa mescla, né, da cultura, da globalização, que, por um lado, a gente sabe que é uma coisa boa, porque a gente está aprendendo a fazer austeridade, né, professora? Porque a gente está juntando os diferentes, mas, por outro lado, quando vem de uma cultura etnocêntrica querendo se sobrepor sobre as outras, né, a gente acaba perdendo muito do que nós somos, da nossa origem, né? E eu achei maravilhosa essa ideia do Ubuntu, trazer esse olhar ampliado para quem somos nós. Nós somos a extensão da nossa ancestralidade e a continuidade dela. Amplia.
né? Então, eu só sou porque somos, né? Como está traduzido do Ubuntu. Ou seja, dentro dessa visão de ancestralidade, quando eu olho para a minha ancestralidade e vejo que eu sou originária dentro do Brasil, de africanos, de portugueses, de holandês, de um bando de gente que atravessou o mar e veio viver no meu país e me criou, né? Trouxe a vida até mim, eu sou um ser do mundo mesmo. Eu me amplio. E aí, nessa perspectiva, eu queria saber como que a cultura Ubuntu olha para a violência. Por quê? Se a cultura Ubuntu inclui todos e, de alguma forma, exclui, como o senhor falou, como que ela trata a questão da violência? Porque quando eu estou além de mim, né, o todo, como que eu lido com aquele todo que quer destruir a vida? Porque você falou, vai destruir, mas como que exclui? Porque nós estamos todos vivendo no planeta Terra. E se a gente olhar para a cosmovisão, a gente mora no universo, né? Também tem uma visão mais ampla aí. Eu me fiz entender. Deu sim para entender, Ana. Que você está querendo saber como é que a filosofia, o Ubuntu, vai abordar essa questão da violência, não é? Deu para entender, Cacose? Palavra contigo. Eu sim. Então, primeiro, obrigado, Ana Elizabeth. E sobre a música, assim, rapidinho, porque o mesmo Ramon se fala da música também, mas desde a harmonia, que o tema harmonia é um tema central, Ubuntu, harmonia, inclusão, e que a harmonia vai além do ritmo, juntar diferentes foninhas, diferentes sons, para dar uma coisa assim bonita, e se ouve assim bonita, né? Isso é harmonia. Com as diferenças, mas se harmoniza, não se elimina, não se exclui. Se trata de fazer um bom ritmo juntando as diferenças, os diferentes sons, né? Também o corpo é importante. E porque esse corpo também, como eu falei, que é uma extensão. Não é apenas esse corpo mesmo. Eu também sou a extensão de mim, que me conecta, então, com outros seres, com os ancestrais, com aqueles que vêm. Daí é muito importante, muitas danças na África, por exemplo, samba, o cumbia aqui, tem a ver com as danças de fertilidade, né? Porque estar com o outro produz também aquilo que vem, né? Porque sempre tem essa conexão. É estar com o outro, que esse outro tem a ver, ou esse momento é um momento da ancestralidade, porque as danças, a música, os contos, e às vezes os passos para dançar, tudo isso vem dos ancestrais, né? Mas quando eu estou com outra pessoa, de repente estou ligado também com aqueles que vêm. Não está, mas estão presentes de alguma forma. Daí é o importante do corpo. Enfim,
Falando do Ubuntu, que é um tema muito, muito recorrente sobre a Ubuntu e violência, inclusive para a África do Sul. Porque a África do Sul, não mencionei muito, mas acho que vocês já sabem, né? Porque é o país desde o qual se divulga, se começa a divulgar mais o Ubuntu. E porque, que bom, né? Foi uma benção, né? Uma benção mesmo. Ter a África do Sul como esse centro de divulgação do Ubuntu. Porque essa prática, essas vivências estão em toda a África. Só que na África do Sul teve esse fenômeno, uma circunstância muito particular desse país, que fez com que isso seja levado à conta na política, e agora na academia, nas pesquisas, e já sai. Se não fosse, talvez se não fosse pelas circunstâncias sul-africanas, de Zimbábue também, tem que ser mencionado, talvez o Ubuntu não estaria assim fora da África, não ficaria muito conhecido, porque as pessoas, muitos países na África vivem o Ubuntu, ou a forma de viver das pessoas é o Ubuntu, mas ninguém tinha essa preocupação de dizer, olha, aqui a gente tem uma coisa diferente. E essa é a filosofia, isso pode ser aprofundada, etc, etc. Isso saiu dessas circunstâncias específicas da parte sul da África. Então, a África do Sul, sendo esse país de Ubuntu, é um país, acho que é um dos países mais violentos na África e acho que no mundo, em termos assim estadísticos, né? Porque a África do Sul tem muita violência. Eu acho que tem a ver também com essas desigualdades materiais, ou também da colonização, da destruição dos valores, da moralidade, das vivências do Ubuntu. Alguém falou isso, né? Que muitas violências, muitos casos de violência na África hoje tem a ver com o que semeou a colonização. Como desestruturou muitas estruturas assim, culturais, religiosas, políticas. E agora é difícil, às vezes, as pessoas ficarem no mesmo país, aceitar um governo ou ter uma oportunidade nesse país, porque tem uma minoria que ficou no poder desde a colonização, etc, etc. Né? Ou a divisão das etnias, que agora algumas etnias não conseguem se entender. O genocídio, no Ruanda, por exemplo, uma vez me perguntaram sobre isso, mas como que explicar o Ubuntu dentro de um país assim como o Ruanda, onde aconteceu o genocídio? Mas a gente tem que saber de onde veio o genocídio. E tem a ver com a colonização, como os europeus chegaram e com os preconceitos racistas, raciais, e impuseram esses preconceitos, colocando algumas etnias superiores do que outras. Então, assim, se nos países do Ubuntu tem violência, como tirar uma pessoa que está afetando a vida? Porque é o Ubuntu onde se vivem ou vivenciam os valores, muitos valores ainda, né? Onde se vivenciam muitos valores do Ubuntu, é nas áreas rurais. Muitas pessoas vão dizer isso. Então, nessas áreas, se alguém... Primeiro, todo mundo conhece todo mundo. Porque essa coisa do anonimato não é muito comum. Nas áreas rurais, são mais coisas das cidades. As grandes cidades, a modernidade, o individualismo, leva ao anonimato. Cada um na casa dele, na família dele, acabou. E não mexer em outros lugares ou em outras pessoas.
E aí, para tirar, nesses hábitos, nesses lugares assim, é muito fácil tirar alguém que está afetando a vida da comunidade. Primeiro, é uma vergonha. Muitas vezes às vezes é difícil ficar assim,